Olá, parceiros do Sistema Palas. No vídeo de hoje eu vou demonstrar a utilização das tabelas de preço do software no caso em que o usuário tem dois preços, um para atacado e outro para varejo. Aqui eu já estou com o software configurado e ali no campo do produto ele está prod.varejo, que é a tabela atual em que o ponto de venda está trabalhando. Se eu lançar os produtos, ele vai, aqui no pop-up, ele escreve de novo a tabela, varejo, a descrição, caneta e o preço. Eu posso fazer uma venda normalmente e todos esses produtos entraram com o preço da tabela varejo. Eu posso fechar essa venda e eu posso mudar a tabela de preço manualmente no ponto de venda, como pressionando o F5 ou clicando aqui em tabela de preço e selecionando, eu estou no varejo, eu posso mudar para o atacado. Cliquei no atacado, lá em cima já mudou para prod.atacado, quer dizer que eu já mudei a tabela de preço. Agora a caneta de R$2 passou para R$1,70. Todos os produtos que eu lançar já entram com a tabela de atacado. Se por um acaso o preço do atacado no cadastro do produto não tiver preenchido, ele pega o preço da tabela anterior, que no caso vai ser o varejo. Então, essa opção foi de mudar manualmente a tabela, clicando aqui no F5. Outra alternativa é eu fixar uma tabela de preço dentro de um cadastro do cliente. Aqui, por exemplo, eu estou na tabela de atacado, o ponto de venda está fixo na tabela do atacado, que eu mudei manualmente. Mas se eu vir aqui em F4 cliente e procurar o Hugo, eu fixei no cadastro do Hugo que ele trabalha na tabela de varejo. Então quando eu seleciono o Hugo, aparece essa tela para confirmar endereço, mostra o histórico dele, não tem ainda. Lá em cima a comanda virou 901, já está identificada que é o Hugo que está comprando nela. E a tabela aqui, observa que virou varejo já, prod.varejo, porque dentro do cadastro do Hugo está fixo que ele sempre compra no varejo. Então, se eu lançar aqui os produtos de novo, a caneta já entrou com preço de R$2, o lápis aqui R$1 também, e a borracha R$1,50. Ele automaticamente já muda a tabela para que está fixa no cadastro do cliente. E se eu finalizar o atendimento desse cliente aqui, fechar a comanda, o ponto de venda restaura a tabela fixa que foi fixada anteriormente, que era atacado. E o contrário também acontece. Se eu estiver trabalhando no varejo, aqui eu cadastrei um outro cliente que chama contabilidade, não é escritório, é cartório. O cartório está fixo na tabela de atacado. Então o ponto de venda estava fixo na varejo. Quando eu selecionei o cliente cartório, ele já mudou para atacado. Agora o lápis já entra com o valor de R$1,70. A caneta entrou com R$1,70. O lápis entrou com o valor de 80 centavos. E aqui minha borracha entrou com o valor de R$1,30. E quando eu finalizo, vou voltar aqui, sinalizando aqui, ó, o ponto de venda está trabalhando na atacado porque eu estou no cliente cartório. Quando eu finalizo essa comanda, ele já voltou para o varejo, que foi a tabela que estava fixa anteriormente. Como que eu configurei o software para ter esse resultado no ponto de venda? Já aqui, abriu retaguarda. O primeiro passo foi eu atribuir nomes às minhas tabelas de preço. Aqui tem uma configuração global do sistema, que é independente de computador, onde eu tenho a opção de 4 descrições. É o limite de tabelas que o sistema pode trabalhar. Então eu dei um nome que na tabela 1 é o varejo e na tabela 2 é o atacado. Feito isso, aqui dentro do meu cliente, Hugo, aqui no canto inferior direito, tem um campo, tabela de preço. E eu selecionei que ele trabalha no varejo. Então, sempre que eu identificar o cliente Hugo no ponto de venda, ele já vai vender na tabela do varejo.
E a mesma coisa eu fiz para o cartório. Eu fixei ele, que ele trabalha sempre no atacado. Uma vez também criada, atribuindo nome nas tabelas de preço, você saindo e entrando do retaguarda, dentro do produto específico você vai ter várias abas agora. A primeira aba, antes, quando não tinha essa configuração, ela se chamava preço. Agora ela tem o nome da tabela 1, que é varejo. E aqui eu tenho o valor de venda dele. Ele criou uma aba para atacado. E aí aqui eu posso mudar o preço de venda também. E se eu criar outras tabelas, se eu vir aqui nos parâmetros e criar novas tabelas de preço, vou colocar atacado pequeno e atacado grande, sair do retaguarda, entrar de novo, essas tabelas de preço já vão aparecer aqui no meu produto. Eu tenho varejo, atacado, atacado pequeno e atacado grande. É só eu preencher os valores de venda dele e utilizar no ponto de venda. E elas já também passam a aparecer aqui dentro do cliente também, para eu poder fixar eles em outra tabela. Então, agora tem atacado pequeno e atacado grande. Lembrando também que a funcionalidade de mudar a tabela manualmente no ponto de venda, ela depende de um privilégio que é colocado dentro do funcionário. A gente vem aqui em funcionários, o gerente, em privilégios, ele não tem a permissão de mudar a tabela de preço. Então, se eu fizer o login no ponto de venda com o gerente, usuário 1, senha 1, e eu estou na tabela do varejo e eu tentar mudar para a tabela do atacado, ele vai me pedir usuário e senha, porque o gerente não tem permissão para mudar a tabela de preço. Então eu tenho que colocar o usuário e senha de um outro funcionário que tem esse privilégio, ou do contrário eu não consigo. O vídeo de hoje foi isso, muito obrigado.